pessoal, eu sou a Duda Orlando, sejam bem-vindos a mais uma história de imigração aqui no Imigre Fácil. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial que tem uma história incrível para contar pra gente. Dani, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, gente, vocês não acreditam nessa mulher não, que ela tá enchendo minha bola? Depois vocês vão ver que não é nada disso. Ah, não, é sim, com Obrigada, certeza. viu, pelo convite, pela oportunidade, muito obrigada, é um prazer enorme e uma honra estar aqui, porque só pessoas chiques e elegantes vêm no Imigre Fácil. Você viu só? Gente, olha só, eu quis muito que a Dani viesse aqui contar pra gente a história dela, porque a Dani, assim, ela é atleta, ela veio do Brasil. Aliás, eu não vou dar spoiler aqui, não. A Dani vai contar. Dani, conta pra gente como que era a sua vida no Brasil. Quem era a Dani no Brasil? Eu sou atleta, eu sou a primeira mulher cadeirante triatleta do Brasil, sou maratonista. Então, Dani no Brasil, atleta, e Dani no Brasil, mentora na área de desenvolvimento humano, mentora de hábitos, de vida saudável. Então, eu trabalhava com as mentorias online, tanto individual como em grupo. Eu dava palestra no Brasil inteiro e competia no Brasil inteiro e fazia viagens para cá, para os Estados Unidos e para outros lugares para competir. Dani, você sempre foi atleta no Brasil? Eu comecei a fazer atividade física quando eu tinha 20 anos. Eu andava ainda. Eu não nasci cadeirante, eu sofri um acidente faz 10 anos. E quando eu tava com 20 anos, eu olhei os meus pais com 40 e pouquinhos, sedentários, obesos, cheios de problema de saúde. Eu falei, não é essa vida que eu quero pra mim. Quando eu tiver a idade deles, eu quero estar diferente. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer emagrecer, mudar de vida, me matriculei na academia, né? E aí eu comecei assim, depois de uns anos eu comecei a correr. Eu corri por 5 anos, eu fazia meias maratonas, estava treinando para minha primeira maratona e pro meu primeiro triatlon quando eu sofri o acidente. Na época eu era professora, eu dava aula em escolas, escola regular e escola de idiomas. Tá. Dava aula de inglês. De inglês. Foi assim por muitos anos, então eu trabalhava de dia e treinava à noite, fazia provas, né, de corrida nos finais de semana. E aí depois eu sofri um acidente e continuei no esporte. Quando você sofreu o acidente, você por algum momento pensou que assim, essa sua vida de esporte poderia acabar? Na hora eu capotei o carro, né? Mas eu fiquei acordada, consciente e orientada o tempo inteiro. Na hora que o carro parou e o bombeiro chegou, ele pediu pra eu tentar tirar o cinto, ele pediu pra eu tentar destrancar a porta do carro pra eles entrarem pela janela do passageiro e eu não mexia, eu não conseguia me mexer. Eu não mexia nem os braços, eu não mexia nada. E a primeira coisa que eu falei, eu sou atleta, eu corro, foi a primeira coisa. Aí ele falou, calma querida, é o trauma do momento. Eles foram muito sagazes, assim, eles tiveram muita sensibilidade na hora pra não me desesperar. Mas foi a primeira coisa que eu pensei. Meu Deus, e agora, né? Mas e aí quando você começou a ver que você já conseguia se mexer e tal, na hora você pensou, eu vou continuar, de algum jeito eu vou continuar. Dentro do hospital, quando o médico liberou pro meu pai trazer meu computador, eu comecei a pesquisar, porque eu pensei, falei, eu não posso correr, eu achava, né? Não posso pedalar, mas eu posso nadar. Então eu comecei a pesquisar como que eu fazia para começar a natação e comecei a encher o saco do médico para tirar o colar cervical, para eu poder entrar na piscina e começar os treinos. Eu ainda estava no hospital. Ô Dani, quanto tempo você ficou no hospital? Foram 9 dias de UTI. No 7º dia eu operei, porque a minha vértebra 7ª do pescoço explodiu, não tinha mais osso. Então eu fiz a cirurgia para colocar uma placa de titânio no lugar do osso no 7º dia. Aí 2 dias depois eu saí da UTI e fui pro quarto. E aí eu não me lembro quantos dias eu fiquei, você acredita? Eu acho que foram uns 20 dias, não foi pouco. Tá. Porque o médico disse pros meus pais, inclusive, que se fosse uma pessoa sedentária no meu lugar, não teria sobrevivido dentro do carro, não teria saído com vida do acidente. E que a minha recuperação, tanto na UTI quanto no quarto, foi muito rápida devido à vida saudável que eu levava antes. A alimentação saudável, a atividade física. Então, comparado
com várias outras pessoas que tiveram um acidente tão grave quanto o meu, eu fiquei pouco no hospital por causa da vida que eu levava antes. Olha só, às vezes a gente acha que ter uma vida saudável é só questão de estética, ou não, né? Realmente por uma série de Foi coisas. o que salvou minha vida, porque Uau. você imagina que se o médico disse isso, se fosse a minha irmã, por exemplo, no meu lugar. Que é super sedentário. Agora ela começou a ir na academia com mais frequência, mas na época não. Se fosse a minha irmã, por exemplo, eu teria morrido dentro do carro. Então, eu falo que o esporte literalmente salvou minha vida. Olha, se vocês querem conhecer mais também da história da Dani, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui os links dela, Instagram, para conhecer tudo que ela faz, que é incrível mesmo. Obrigada, Duda. Obrigada. Ô, Dani, mesmo. agora me conta assim, em que momento você falou assim, eu tô atleta agora e quero sair do Brasil? Que momento isso aconteceu? Quando eu conheci meu marido, eu tava fazendo uma vaquinha para comprar os meus equipamentos de triatlon, a bicicleta, a handbike, né, que é uma bicicleta de mão para cadeirante, e a cadeira de corrida, para vir para cá para um Pan-Americano de para-triatlon. Porque os equipamentos que eu tinha, eu não tinha cadeira de corrida, eu usava uma emprestada de uma prefeitura de outra cidade e tinha uma handbike modelo brasileiro que ela não era aceita em provas internacionais pelas normas de segurança. Então, eu me classifiquei para a prova, não tinha equipamento, comecei a fazer a vaquinha. Nesse tempo, eu conheci meu marido na internet. Dani, só uma coisa, é muito caro esses equipamentos no Brasil? Ou você tinha que importar? Então, não tem no Brasil. Não o tem. que tem no Brasil, por exemplo, a handbike do modelo brasileiro, ela não é aceita em provas internacionais, porque ela não atende às normas de segurança. Então, você tem que comprar uma que atenda às normas. Além disso, é o material. Ela é muito pesada, ela é de ferro. E a que a gente compra aqui nos Estados Unidos tem de alumínio e tem de carbono. De carbono é mais cara que de alumínio. A cadeira, na época, em 2016, 2015, a cadeira custava $3.500, básica, sem nada. E a handbike, $5.500. Hoje já aumentou esse valor. Então, a handbike tá quase $7.000, a de alumínio, não é a de carbono. A que é o meio termo, a de carbono é mais cara. E a cadeira, eu acho que tava 4 e pouco, mais ou menos. Acho que era isso, não me lembro. Mas aí você imagina que quem mora no Brasil... É vezes 5, vezes 5, e assim, ou tem que pagar a viagem para vir buscar, ou manda levar. Só que quando você manda levar, você paga 60% do valor de imposto para entrar com o equipamento no Brasil. Então imagina como fica caro para você ser um para-atleta no Brasil. Não é fácil. Na época eu fiz a vaquinha, deu muito certo, graças a Deus e ao pessoal da corrida, os meus amigos de corrida que compartilhavam, e eu vim buscar. E o meu marido veio como meu amigo. A gente começou a namorar nessa viagem. Ele já queria mudar para os Estados Unidos, só que como a gente começou a namorar, ele não mudou. E a gente começou a conversar sobre isso. Em 2017, que a ideia amadureceu, e em 2018, no começo do ano, a gente começou o nosso processo de imigração. De imigração, olha que delícia. Mas aí a ideia foi, vocês eram com que tipo de visto? Já vieram com visto do Brasil? A gente já entrou aqui com visto, com o processo aprovado. A gente veio com EB1 na modalidade, categoria, Isso. como fala, Duda? Modalidade. De pessoa com habilidade extraordinária. Porque como eu sou pioneira no esporte, no paratriatlon, não tinha mulher antes de mim. No Brasil, eu abri as portas para outras meninas incríveis que estão competindo pelo Brasil, e aí eu consegui o visto assim. Legal, e você já tinha ideia que por conta de você ser atleta no Brasil, isso te traria para os Estados Unidos com direito a green card e ser feliz? Quem estudou essa parte dos vistos foi o meu marido. Tá. Quando a gente decidiu imigrar, nós estudamos muito sobre várias possibilidades e a gente dividiu a área para cada um. Então, eu estudei como funciona a parte financeira nos Estados Unidos, como funciona o pagamento de impostos, mas isso a gente ainda tá meio patinando, como funciona a bolsa de valores, investimento, tudo isso eu estudei. E ele estudou a parte dos vistos e quanto custava carro, coisa de homem, né, gente? Coisa de homem, quanto custava o carro. A parte mais importante, né? Vamos decidir A gente o carro. assistia muito os vídeos, os vídeos do Ricardo Molina pela Talent, pra gente aprender sobre casas.
A gente já sabe diferenciar o que é segunda geração, terceira geração, quarta geração, quais são os upgrades nas casas, quanto que custava de aluguel mais ou menos. A gente já veio meio que preparado, só que a gente chegou num momento que o mercado estava muito aquecido, estava bem mais caro do que antes, mas a gente já estudou muito antes de vir. Já vieram bem preparados. Então ele estudou os vistos e quando a gente foi conversar com a advogada de imigração, ela perguntou algumas coisas pra nós e ele falou, você acha que o EB1 ou o visto O, né? Então ela falou que haviam essas duas possibilidades. O EB1 daria direito a green card direto, o O não. Então a gente optou por tentar o EB1. Graças a Deus deu certo. Ai, que delícia. Graças a Deus deu certo. Ô Dani, quais foram, assim, as principais dificuldades que vocês viram quando chegaram nos Estados Unidos? O que vocês sabem assim, poxa, por essa eu não esperava? Nossa, tanta coisa. Gente, é tanto por essa eu não esperava que vocês não têm noção. Porque nós viemos com 3 semanas de Airbnb pagos pra gente ter onde ficar. Só que a gente achava que a gente ia conseguir alugar uma casa ou um apartamento nessas 3 semanas. Não rolou. O mercado estava aquecido, gente, não tinha. A gente foi ficando desesperado. A gente ficou em 2 hotéis depois disso e um hotel, Duda, traumatizante. A gente não sabia que aquela área não era uma área, assim... Que área que vocês ficaram? A gente estava num lugar, eu não sei exatamente o lugar, que, gente, era muito... Muita informação, né? Perto ali da Universal, mas não... Porque a gente tinha ficado num hotel mais ou menos ali em 2017, acho, numa competição que eu vim. A gente achou que ali tava ok, dava pra atravessar a rua e ir a pé pra Universal e tal, mas a gente pegou um hotel que Jesus. O pessoal aqui, gente, assim, ó, quem não paga o aluguel é despejado. E sem negociação, Sem né? negociação. E quando acontece isso, você fica com uma manchinha lá no seu nome, fica difícil de alugar outra coisa. A gente não sabia que o pessoal que é despejado vai pra esse hotel. E tinha umas coisas, assim, por exemplo... Ai, gente, olha, eu vou resumir, Acabamos de fazer o check-in, fui sair do elevador, entrou um casal gritando e se batendo de soco. E eles estavam com Moisés, um bebezinho. Eles estavam brigando de soco pelo bebê. E eles vieram brigar em cima de mim. Dentro do elevador, em cima de mim. Eu fiquei desesperada. Deixa eu segurar o bebê. A polícia baixou ali, a gente fazendo check-in, gente. Ai, então, assim, ó, você já chega com a polícia no hotel, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? O carpete fedia, o Thor, que vocês já vão ver, meu cachorrinho de serviço, já, ele espirrava. O meu olho ardia. Eu jogava negócio, perfuminho no carpete, aqueles spray. Gente, não... Alugamos, porque tinha fogão e tinha panela, utensílios, porque a gente tava cansado de comer pizza congelada do Walmart, porque ninguém te avisa, né, que assim, ó, você tem que economizar dinheiro quando você chega, e o mais barato é a pizza congelada do Walmart. A gente não aguentava mais comer isso. Vamos alugar um lugar que tem uma cozinha. Gente, os utensílios tudo sujo, nojento. Olha, aí saímos de lá, fomos para outro hotel. Mas você sabe, Dani, que a gente sempre fala como é importante estudar a região para onde você vai ficar. Exatamente. Porque tem regiões, assim, muito próximas, excelentes, mas, assim, andou uma rua pra frente, isso que eu ia falar. já 2 totalmente quarteirões diferente. muda completamente. Aí nós trocamos de hotel. Então, vocês imaginam com cadeira de roda, cadeira de corrida, mala, cachorro, a gente ficar mudando do Airbnb para um hotel, do hotel para o outro hotel. Quanto tempo demorou até vocês acharem o apartamento? 45 dias. E assim, era ou aquele ou um outro. A gente só tinha 2 opções. A gente não tinha mais opção, não tinha nada para alugar quando a gente chegou. E aí, a gente já sabia, porque a gente viu no vídeo do Ricardão, do Molinão, a gente chama ele de Molinão em casa, que você precisa dar o depósito de segurança, que é como se fosse um calção quando você vai alugar um apartamento. Só que ninguém te avisa que você tem que dar o depósito de segurança para ligar a luz, senão você não liga a luz. Aí você precisa contratar o seguro do apartamento ou da casa, senão você não se muda. E ó, o dinheiro. Vai indo. Aí você vai abrir a conta no banco. Para você ter cartão de crédito, você tem que dar o depósito de segurança no cartão de crédito, que é um dinheiro que você não estava contando. E vai indo, vai né, indo, Dani? e vai indo. E aí o dinheiro que você traz, gente, vai indo, vai indo. Então, teve muitas pessoas, Duda, inclusive é muito importante, eu acho, falar. Depois que a gente se mudou, alguns seguidores, umas seguidoras do Instagram começaram a me perguntar sobre imigração e falavam assim, você acha que com $1.000 eu consigo mudar e começar minha vida aí? Gente, com $1.000 você não dá nem o depósito de segurança.
de um mês da casa. Imagina quando a gente chegou, tinha lugares que estavam pedindo 6 meses de depósito de segurança. A gente teve a sorte de não precisar. Outra coisa, a gente veio com o Green Card. Isso facilita muito e permite que a gente tenha algumas oportunidades. Quem vem com visto de turista, por exemplo, não teria. Porém, uma coisa que ninguém te conta é sobre o Credit Score. Credit Score, gente, é o seu histórico de movimentação financeira nos Estados Unidos. Quando você chega, você não tem histórico de movimentação financeira. A gente não tinha, a gente não abriu uma conta no banco antes para ir movimentando com cartão de crédito e tal. Então, você chega para aplicar, que a gente fala, para aplicar para alugar um lugar, eles falam: quem é você? Você tem 0 credit score? Por que você tem 0 credit score? E aí, gente, meu Deus, então você já tem que vir preparado para que a falta de histórico te feche algumas portas, né? Te fecha, ou pode, igual a Dani estava falando, você não vai deixar só 2, 3 meses de calção. Às vezes, Dani, a gente falou de 6 meses, mas tem lugar que pede 12 meses. Então, imagina, 12 meses de aluguel pago para aquele salão. Então, tudo bem, ó, você pode morar aqui. E tem outra coisa, tem a aplicação que ninguém te conta. Ai, você gente, tem que pagar. No Brasil, você fala: eu quero alugar esse lugar. Você leva os documentos, eles fazem a consulta do seu nome no SPC, no Serasa, eles veem seus antecedentes criminais e falam: ok, aluga aqui. Aqui, para fazer isso, eles te cobram. Eles te cobram e eles não devolvem seu dinheiro. Você sendo aprovado ou não, o dinheiro vai e paga por pessoa. Então, se você é um casal, você paga para 2 pessoas. Se você tem filho, dependendo da idade dos filhos, vai para todo mundo. E eles não devolvem seu dinheiro. Ninguém te conta isso. E o dinheiro, Então o pessoal pergunta pra mim: dá pra ir com $1.000? Eu falo: dá pra você comer uns dias. Gente, olha, então assim, estudem, venham pra cá, é maravilhoso. A gente passou muitos perrengues. A gente tá aqui há 8 meses, a gente ainda passa os perrengues do recém-chegado, que eu falo. Mas venham preparados, estudem. Aqui é maravilhoso, a gente ama morar aqui. Eu brinco com as minhas seguidoras, eu falo: tô deslumbrada, me deixa. Então eu vejo o jacaré, o lago, o parque, isso que eu falo: ai meu Deus, que lindo, tô deslumbrada. O dia que eu fui na lavanderia, porque a gente tava morando no Airbnb, eu fui na lavanderia dos Estados Unidos, aquela coisa de filme, aquela coisa do Friends. Fui na lavanderia, achando que eu ia encontrar a Rachel e o Ross lá, lavando roupa. Fiquei deslumbrada, eu falei: me deixa que eu tô deslumbrada. Eu ainda tô, mas tem os perrengues e venham preparados, estudem, gente, assistam os canais dos youtubers, vejam a vida real, pergunta pra quem mora aqui, pergunta como foi o começo, mas venham preparados, né? E tomar cuidado, né? Porque cada um tem a sua história. Então, o que pra Dani deu super certo, talvez pra mim não dê. Escuta, gente, todo mundo, pergunta, vê as histórias, vê como que um entrou, vê como que o outro entrou, vê como que foram os tipos de visto, quem vem com trabalho, quem vem sem trabalho, já estuda bastante, gente, mas vem que é bom, né? É muito bom morar aqui, gente, eu amo. Ô, Dani, assim, pra você, assim, que viveu no Brasil como uma pessoa cadeirante, né, chegou aqui nos Estados Unidos. É muita diferença em questão de tratamento, então viver aqui como uma pessoa com deficiência, tem muita diferença do que viver no Brasil? Quais as principais? Nossa, total diferença. Eu vou te dar um exemplo, contar 2 histórias que aconteceram. Um belo dia no Brasil, eu estava com meu ex-namorado no Habib's. Eu tinha sofrido um acidente fazia mais ou menos, não fazia nem 1 ano. Mas, gente, tocando minha vida, vivendo. Tô lá com meu ex-namorado no Habib's, a atendente do Habib's olha pra mim e fala: nossa, se eu tivesse no seu lugar, eu me matava. Mentira! Pode falar isso no YouTube? Pode. Juro por Deus, meu ex-namorado e eu, a gente dava gargalhada da moça falar isso na minha cara. Um dia eu tava com a minha irmã num restaurante. E ela falou isso e virou as costas. Apavorada, assim. Aí nós começamos a rir. Ela falou: por que vocês estão rindo? Eu falei: ai, moça, porque eu não vejo assim. Falei: eu não acho que é dessa forma. Um dia eu tava num restaurante com a minha irmã e aí chegou uma moça vendendo pano de prato. Ela olhou pra mim e falou: coitada de você na cadeira de roda. Gente, as pessoas são muito sem noção, No Brasil, tem muito capacitismo e uma visão, às vezes, assistencialista. Capacitismo, gente, é você olhar
a pessoa, olhar para a deficiência da pessoa e fazer aquilo, limitar a pessoa à cadeira, ou à prótese, ou à bengala, ou ao aparelho auditivo, sendo que a gente, nós, pessoas com deficiência, nós somos pessoas e nós temos habilidades, competências, nós somos inteligentes. A cadeira não afetou meu cérebro. Uma amputação não afeta a inteligência da pessoa, a personalidade, o senso de humor. Mas no Brasil, eles olham só pra deficiência. Aí, uma bela vez, estou eu aqui sozinha, sem o Márcio. Foi, acho que, a única vez que eu vim sozinha sem ele. Eu vim para um training camp na Califórnia, em San Diego. É uma ONG que tem aqui, que me apoia desde 2017, pagou toda a minha viagem, chiques elegantes, para fazer um treinamento só para mulheres cadeirantes que faziam triatlon. E eu vim sozinha com essa cadeira de corrida, handbike, aquela tralhada, tralhada. Aí fui sair do hotel, pedi um táxi. O taxista e o moço do hotel ajudaram a pôr as coisas dentro do carro. O taxista sentou do meu lado, olhou pra mim e falou: "Você é herói de guerra?" A visão que o americano tem da pessoa com deficiência é que a gente é um herói de guerra. Que a gente tá na cadeira, ou amputado, ou porque a gente fez algo pelo país. Eu falei: "Não, moço, não sou não." É assim que o americano vê. Quando você tá aqui nos Estados Unidos... Olha, eu fiquei arrepiada, Dani, de você falar. Quando você tá nos Estados Unidos, você pode competir por uma vaga de emprego de igual para igual. Eu fiz entrevista de emprego aqui já. E eu, no meio da entrevista, eu falei pro moço, eu falei: "Olha, mas eu sou cadeirante", porque tava online, tá, gente? Aí ele falou: "Não, tudo bem, só preenche um formulário aqui que chama Accommodations, que é pra... Se você precisa de alguma coisa... É pra eles fazerem ajustes..." Eu esqueci a tradução, gente. Perdão, eu sou chique, poliglota, esqueci como fala o negócio em português. Mas é como se fosse uma... Como eles vão adaptar aquele cargo à sua deficiência. Então, por exemplo, eles vão me pôr no escritório que não tem escada pra eu subir, esse tipo de coisa. Ele falou: "Não, não tem problema, só preenche o formulário e manda pra nós." Bem assim. E no Brasil, eles dão o quê pra nós? Cargo vaso. O que é o cargo vaso? Você fica lá de enfeite só pra cumprir a cota. Eu tenho amigas com doutorado, eu tenho amigas com expertise, vários diplomas, muito estudadas, que vão fazer entrevista para a área delas nas empresas e eles oferecem para ela recepção. Nada contra trabalhar na recepção, mas ela é muito mais do que isso. Ela tem competências e habilidades para um outro tipo de cargo, mas eles querem pôr a gente lá só para falar que tem. Eles olham a deficiência, eles não olham o quão competente você é. Então, para começo de conversa, aqui nos Estados Unidos, a forma como eles encaram a gente é muito diferente. E tem a questão da acessibilidade, que eu não preciso nem falar, né, gente? Aqui, como que é pra você, né? Eu sei que no Brasil a gente tem lugares que não tem a rampinha, né? Como que é nos Estados Unidos? Gente, eu não conseguia passear com o meu cachorro na rua no Brasil. Aqui, as calçadas são retas, todo lugar tem rampa. É muito, muito difícil, existe, mas é muito difícil um lugar que a gente não consiga entrar porque tem escada. Nova York, vou dar um exemplo de Nova York. Tem aqueles prédios mais históricos, hotéis. Se eles conseguem, eles fazem uma entrada lateral, uma entrada diferente, uma entrada pela garagem. Eles fazem você entrar. Mas a primeira vez que eu vim, que eu ainda era amiga do Márcio, que a gente ainda... A verdade, a gente se apaixonou nesse hotel. Tinha 3 degrauzinhos. Nossa, eles ficam desesperados quando você chega, porque eles querem... Querer ajudar. Eles não sabem o que eles fazem pra te ajudar. E quando tem escada, geralmente eles têm aquela rampinha, uma rampa de metal que eles colocam ali, ou uma rampa de madeira. É muito difícil um lugar que não tenha acesso. E o banheiro? É legal você falar isso, porque eu pensava que Orlando tem... Orlando a gente vê que é muito espaçado, né? Que as ruas são mais largas, então a acessibilidade fica mais fácil. Sim. Mas eu pensava que por ser meio que uma cidade interiorana. Agora você está falando de uma grande metrópole que também tem todo esse cuidado com pessoas com deficiência. Sim. Tem lugares, gente, é o que eu falei, que a gente não entra. Eu tenho um cookie mesmo, famoso em Nova York, eu esqueci o nome, gente. Esqueci. Aquelas que quer chamar a audiência, me perguntam lá no Instagram depois. Corre lá, vai lá. Me pergunta lá depois, eu não lembro mesmo. Que é aqueles lugarzinhos pequenininhos que tem a escada pra descer. Ah, sim, tá. Lá eu não entrei, lá o Márcio que entrou pra pegar. Existe, é o que eu falei, tem as estações de metrô. Tem algumas estações de metrô que não tem elevador. Tem que ficar atento quando você vai pegar o metrô em Nova York. Porque às vezes você quer descer num lugar que não tem elevador. Mas são exceções. Tem algumas que não tem outras que tem. Então, assim,
como é uma grande metrópole com coisas muito antigas e históricas, fizeram adaptações, mas ainda não tá 100%. Aqui em Orlando, Chicago também eu não tive problema, San Diego também eu não tive problema, Los Angeles também eu não tive problema. Ô, Dani, e os parques aqui em Orlando? Ai, gente! Olha, eu fiquei... Como que Gente, é? eu acabei de ir, eu tô deslumbrada. Eu fiquei 5 anos sem ir no Parque, Duda. Ai, meu Deus do céu. 5, porque a gente veio fazer a maratona da Disney em janeiro de 2018. Aí, no final de 2018, a gente fez a maratona de Nova York, então a gente não veio pro parque. Em 2019, a gente fez a maratona de Chicago, então a gente não veio pro parque. A gente ia vir em 2020 pra fazer alguma prova da Disney e dar uma andada em Orlando pra ver as cidades, né? Aqui, cidade, gente, a gente fala como se fossem os bairros no Brasil, tá? Pra vocês entenderem. É tudo meio que emendado, é como se fossem os bairros, mas aqui nos Estados Unidos são cidades. Então a gente queria dar uma andada pra ver onde que a gente gostaria de morar, tal. Pandemia. Então a gente não veio. Aí eu fui no Magic Kingdom semana passada. Ai, meu Deus. E agora eu vou fazer as corridas da Disney, né? Então tem maratona da Disney, Desafio das Princesas, a outra que eu esqueci o nome. É a primeira vez que você faz na Disney? Não, é maratona, a segunda. Como que é? Maravilhoso, Gente, né? ó, as melhores maratonas que eu já fiz na minha vida, Disney e Nova York. Na maratona da Disney, quem não sabe, maratonas são 42 quilômetros. Ela começa e termina no Epcot, mas você passa por todos os parques no domingo na maratona. Corre por dentro do Castelo da Cinderela. Gente, a primeira vez tem um Reels no meu Instagram, depois eu vou ver se eu mando. Editor, você põe o Reels aqui pro povo ver. O vídeo, a hora que você entra no Magic Kingdom e o castelo tá todo iluminado com as luzes de Natal. Gente, eu chorava tanto, mas eu chorava tanto. E aí tocando as músicas e os personagens no caminho, o pessoal para pra tirar foto. Então é um negócio assim, ó, é uma energia fora do comum. E Dani, geralmente é de madrugada isso, né? Porque antes do parque abrir. A largada é 5h30 da manhã e cadeirante tem que estar lá às 3. Meu Deus do céu. Porque a gente larga na frente. Então a gente tem que chegar lá na linha da largada antes das outras pessoas começarem a chegar. Porque senão a gente não consegue passar. Então e quando a gente veio em 2018, tava -2 graus Celsius. Nossa. O carro em cima congelado. Pra correr de cadeira de corrida, eu uso uma luva. A minha luva congelou dentro do carro de um dia pro outro. A gente teve que ligar o aquecedor do carro e pôr no coisa assim, na saída do ar pra ver se descongelava. Dessa vez, Deus obrigado, Senhor, não é -2. Meu Deus. Ô, Dani, o que ganha numa maratona na Disney? Um anual pass? Não, podia, né, gente? Podia. Mas seria muito bom. A maratona da Disney você ganha felicidade, alegria, de foto com o talento. Mickey. Só, não ganha dinheiro não, mas... Poxa, podia ganhar um anual, né? Ia Ai, ser podia, ótimo. meu sonho, mas não. Em 2018, eu fiquei em terceiro... Eu fiz, gente, a prova que chama Dope Challenge. 5 quilômetros na quinta-feira, 10 quilômetros na sexta, 21 quilômetros no sábado, 42 quilômetros no domingo. Aí eu fiquei... No 5 eles não contam. No 10 eu fiquei em terceiro lugar, no 21 também, no 42 eu fiquei em segundo lugar em 2018. Nossa, então eu ganhei troféu. Que legal. E quando você faz as 4 provas, você ganha 6 medalhas por causa do desafio. Então é isso que ganha, amiga. Umas medalhas bonitas, não ganha nada. Alegria, felicidade, satisfação. Ah, só de estar lá dentro, Ai, né? gente, eu falo isso. O dia que a gente foi no Magic Kingdom, a gente não sabia que o parque ia fechar mais cedo pra quem não tem ingresso especial de Natal. E tava chovendo. Mas só de estar lá, gente, é uma energia, é um negócio, energia. eu amo. E vamos contar uma coisa legal sobre deficiência nos parques. Quando você chega, você vai no escritório da entrada e você coloca no seu ingresso que você tem deficiência. Então a gente agenda os horários dos brinquedos e a gente fica menos na fila. Olha só. Tem um número limitado e você não pode fazer o agendamento todo de uma vez. Então você agenda aí você vai nesse brinquedo, aí libera pra próxima. Mas assim, fila que você ficaria 1 hora, eu fico 10 minutos. Olha que beleza. É. Você e seu acompanhante, né, Dani? Sim, eu não lembro, gente, eu preciso conferir essa informação depois. Eu não lembro se é a pessoa com deficiência e mais 4 ou a pessoa com deficiência e mais 5. Porque
tem muita criança e vem a família toda. Americano tem um monte de filho, né? Então você imagina, pai, mãe, 3 filhos, um com deficiência, por exemplo. Então é você e a sua party, que eles chamam, que é o seu grupo. Então no ingresso do meu marido tem lá também, que ele é o acompanhante. Dani, quando vamos para o Magic Kingdom juntas? Vamos gravar! Vamos gravar? Vamos. Gente, ó, Eu vocês super cobram a topo. Duda que a gente vai gravar nos parques todos. Combinadíssimo. Vamos, a gente grava, porque aí... O meu marido não me filma, gente. Esse homem não me filma. Eu filmo. Aí a Duda me filma. Combinado. Combinado. É verdade. Vocês Tô cobram falando. ela. Se a gente não for, é ela que não quis. Ai, a gente vai. Ô, Dani, agora vamos falar um pouquinho do Thor, que é o seu Cachorro. cachorrinho. Vocês já vão ver ele já derrubou a luz, a câmera, Gente, alguma olha, coisa. Ele porque tá todo animado ele é aqui. super protetor. E o que acontece? A gente tá aqui, gente, no escritório da Talent. E o pessoal está trabalhando normal. Quando passa algum homem, ele fica atento para me proteger. Ah, que lindo. Então ele levanta lá, ó, a Ai, cabeça tá dele, aqui, porque os ó, meninos só estão vendo, andando. é. Aham. Ô, Dani, e o Thor, ele existe na sua vida desde sempre? Ele- Assim, desde não. quando? Gente, eu falo que veio o combo, veio marido e 2 cachorros. Eu comecei a namorar, já tinha o combo todo. Ah, A gente tinha, o Márcio já tinha o Thor e o Dudu. A gente ficou esperando, porque a gente foi aprovado para se mudar no começo de 2020. Só que tava a pandemia e o consulado fechado. Então a gente ficou esperando o consulado abrir. A gente recebeu o e-mail da imigração agendando nossa entrevista no dia 11 de novembro, o Dudu faleceu dia 16 de novembro. Oh, meu Deus. Foi muito difícil para nós e foi muito difícil para o Thor. Ele ficou 1 mês e meio sem comer. Então, mas o que acontece? Os cachorros eram do meu marido. Quando a agora gente é começou seu. a namorar, os 2 viraram meus cachorros. Não ligam pra ele. O Márcio ia me abraçar, o Thor morde ele. Olha só. Então é totalmente meu. Inclusive, ele está no meu nome, no registro, no Brasil e nos Estados Unidos. Aí, A Thor, gente fez a agora vamos documentação e trouxe ele. Ele Ele veio veio como um animal de suporte, de suporte, um né? animal de serviço. Então ele veio deitado no nosso pé no avião, dentro da cabine. Olha que delícia. E aí tem todo um processo para quem. Muita gente pergunta, viu, Duda? Tem um Isso processo. eu queria saber mesmo, qual foi o processo para trazer ele? Você tem que dar vacinas específicas, inclusive antirrábica, tem que chipar, tem que colocar um chip que seja, não pode ser qualquer um, tá, gente? Então vocês têm que, quem for fazer esse processo, tem que procurar um veterinário que saiba fazer para colocar o chip da marca que os Estados Unidos pede. Aí depois que você dá a vacina antirrábica, precisa dar um intervalo e fazer o teste para ver se ele tem raiva ou não, se a vacina tá funcionando ou não. Dar algumas outras vacinas que os Estados Unidos pedem, entrar com um processo no CDC, que é o Centro de Controle de Doenças americano, e depois um no CVI, que é para tirar o cachorro do Brasil. Então, os Estados Unidos têm que autorizar a entrada e o Brasil tem que autorizar a saída. Com tudo isso aprovado, tem que pedir na companhia aérea. Com a companhia aérea aprovada, a gente vem. E Dani, no caso dele ser um animal suporte, os Estados Unidos aceita a certificação do Brasil ou você teve que pedir essa certificação aqui? Eu fiz uma certificação aqui. Aqui. Então ele tem uma documentação, ele tem, a gente fala que é o diplominha. Tem o diplominha, tem o crachazinho, e no crachá tem um QR Code. Então, se a gente estiver em algum lugar e a pessoa duvidar, apesar de estar escrito no crachá, a pessoa escaneia o QR Code e aparece toda a informação dele. Muito bem. Ô Dani, nessa sua jornada aí pelos Estados Unidos, tem alguma coisa que hoje você faria diferente do que você fez? Agora já vivendo aqui? Traria mais dinheiro, teria trazido mais dinheiro, porque vocês imaginam que você começa uma casa do zero. Então você chega lá no apartamento, aqui quando você aluga, tem os appliances, então tem geladeira, fogão, máquina de lavar, micro-ondas, máquina de lavar louça, que é o amor da minha vida. Secadora de Amor roupa. também da minha vida. Só que você não tem um garfo para comer, um copo para beber água. Você tem que comprar tudo. Então, a nossa casa não tem muita coisa, porque começar uma vida, na verdade, começa do zero, zero. né? Essa coisa de fazer diferente, eu brinco assim, ó, quando você passa pelos perrengues, isso te torna mais forte. Isso te ensina certas coisas. Eu acho que os perrengues fazem parte da vida. A gente não podia alugar um apartamento do Brasil, porque eu preciso ver se eu passo com a cadeira, né? Mas, o meu marido tinha que ter estudado inglês, né, gente? O homem veio... Sem inglês. Ele
entende, ele se virava nas viagens, mas ele, para contratar o aluguel do apartamento fui eu, telefone fui eu, seguro fui eu ficava cansada, então ele tinha que ter estudado mais e ter o inglês, que é muito importante, gente, para quem pensa em vir para os Estados Unidos, te possibilita trabalho, oportunidades que sem o inglês não vai acontecer, entendeu? E o legal é que assim, eles dão muito valor à língua portuguesa aqui. Então, se você tem o inglês com o português, né, já que a gente está falando de uma cidade turística que recebe muitos brasileiros, Sim. as portas realmente se abrem muito mais. Se abre, né? mas sem inglês você fica muito limitado. Eu já falava, mas ele se arrepende de não ter estudado antes. Então, fica a dica aí para vocês. Ô Dani, e para os seguidores aqui do Imigre Fácil, até que tem algum tipo de deficiência física, qual seria assim a sua dica para essa pessoa que quer vir morar aqui? Tem algo assim que você fala, ó, isso é importante você saber? Além de tudo que a gente já falou, né? É importante você saber que você vai ser muito feliz aqui. Venha! Gente, Duda, eu lembro a primeira vez que eu vim, que a gente tava sentada no Cheesecake Factory e eu precisei ir ao banheiro. Aí eu falei pro Márcio, ó, eu vou ao banheiro, eu vou lá ver como é que é. Porque no Brasil, os banheiros, quando tem, eles fazem depósito dentro do banheiro de deficiente, enfim. E eu lembro direitinho, ele falou assim, qualquer coisa você me liga. E, gente, aqui todos os lugares a gente entra, todos os lugares a gente passa. Se tem um banheiro, o banheiro é pra nós, entendeu? Então, assim, venham, conversem com o advogado de imigração, procurem o escritório, mandem um e-mail para o Imigre Fácil. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link do Imigre Fácil, para você que quer vir para cá, e também do vistômetro, porque tem muita gente que acha que o currículo que a pessoa tem não se encaixaria para algum tipo de visto americano. É isso que eu ia falar, para procurar o escritório, a gente conversa, porque a pessoa vai saber de você o que você tem de experiência profissional, o que você tem de formação acadêmica, né? Qual área de estudo, qual a sua área de trabalho, para ver aonde você se encaixa, que tipo de visto você se encaixa. Mas venha, é muito bom. É muito bom. É muito maravilhoso. Aqui, para quem tem alguma deficiência, é tranquilo de achar trabalho. E é tranquilo de se locomover. E, eu sou tão feliz aqui. Ai, que delícia! Então, mas assim, nada contra quem vem com o visto de turista, contanto que, né, assim, saiba que vai ter esses perrengues mesmo, gente. Mas se você pudesse ouvir um conselho meu, converse com o pessoal do Imigre Fácil de vir e venha com o visto já. Porque é uma tranquilidade, é uma preocupação a menos. Exato. E, você chega aqui, você já tem tanta coisa para pensar, né? O visto é uma coisa a mais. E pensa que você vai começar a vida do zero. E você começando a vida do zero legalmente no país, faz toda a diferença. Pra você tirar a carteira de motorista. Gente, tirar a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Os carros aqui, né, Dani? Eu vejo que tem muita opção de carro para quem tem deficiência física. É diferente do Brasil, que é muito caro. E né? é limitado para alguns modelos. Gente, eu peguei um Uber, que era cadeirante. Olha que legal. E Uber, aqui tem Uber Pet, então eu entrei. Gente, foi muito engraçado. Ele foi me buscar, eu pedi Uber Pet. A hora que eu cheguei, ele me viu com a cadeira, ele olhou para mim e falou assim: então, eu tava sozinha, tava sem boy. Ele, temos um problema. Eu falei, por que aconteceu? Ele, eu também sou cadeirante. Como nós vamos fazer pra te ajudar? A gente dava gargalhada. Mas a gente super se virou. Super se virou. Pra vocês verem que aqui... Ai, gente, é maravilhoso. Eu amo o Brasil. Isso não te limita, né? Eu amo o Brasil. Minha família toda tá no Brasil. Mas pra quem tem deficiência aqui é um outro olhar. É um outro olhar. E vem, gente, se você tem deficiência, vem ser meu vizinho. Bom, gente, olha só. Vou deixar o link aqui para vocês verem qual visto se encaixa então para você, que é o vistômetro. Clica lá, você vai perder alguns minutinhos para preencher os seus dados e saber qual visto se encaixa para o seu currículo e já falar aí com o advogado, que eu também vou deixar o link dele aqui para vocês poderem saber se dá para vir, como que você consegue vir. Dani, quero agradecer de coração por você ter vindo. Olha, foi enriquecedor, muita coisa eu não sabia como era, ver através dos seus olhos Orlando, realmente foi muito especial. Espero que vocês tenham
tido aí bastante experiências boas. Quero você de volta, a gente tem muita coisa pra falar ainda, Vamos combinar mais vezes. E eu e o Márcio, a gente fez um canal no YouTube, porque a gente não... Quando a gente começou a pesquisar e estudar sobre os Estados Unidos, nós não encontramos ninguém com deficiência que tivesse imigrado e contado, né, como que são as coisas. Difícil. Então a gente fez um canal, ainda somos iniciantes, tá, gente? Vocês não riem de nós lá não, quem edita os vídeos sou eu. Dani Márcio nos Estados Unidos, procura a gente, dá uma olhada. Tô forçando o homem a me filmar pra vocês verem como é fácil se locomover, fazer as coisas aqui, ir nos lugares. Tem vídeo nosso comprando as coisas pra casa nova, tem vídeo nosso no mercado. Pra vocês o link vai estar aqui embaixo, pra vocês vão conhecer tudo. Pra vocês verem como é essa experiência, né? Que é maravilhoso. É maravilhoso. E vamos voltar mais vezes pra contar mais, trazer um pouco mais do que vai acontecendo com a gente aqui nos Estados Unidos. Ainda não fiz nenhum ano, gente, ainda sou um bebê recém-chegado. Ainda tem muita história pra contar. Amém, Dani. amém. Gente, olha, muito obrigada pra vocês que ficaram aqui até o final com a gente. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, compartilha aí com seus amigos que têm o sonho de viver nos Estados Unidos. E fica aqui que a gente tem muito mais histórias de imigração pra contar pra vocês. Um beijo a todos. Beijo, gente. Tchau. Tchau.